Muito boa noite, meus amigos do MJ. Bem-vindos a mais um programa. Eu tenho certeza que será um programa abençoado, cheio da presença de Deus, com muitas boas histórias. Tá muito legal o programa hoje, então fique com a gente até o final. Já peço licença para entrar na sua casa. Eu não tô sozinho, o pastor Alan tá aqui. Boa noite, pastor. Boa noite, Vitória. Boa noite, pessoal de casa. Aliás, bem-vinda de volta, né, Vitória? De volta. Estava Quase de férias, pessoal. 5 anos sem voltar aqui no programa. Mas eu também foi legal fiquei, a viagem? Foi ótima. Mas eu também fiquei um tempinho sozinho, que você estava em missão também na África, mas estamos juntos de novo, pessoal. É isso aí. E hoje o programa está imperdível, principalmente porque nós estamos recebendo aqui uma visita muito legal e que vai abrilhantar muito o nosso programa e falar muito sobre o cuidado de Deus, a realidade de Deus e tudo aquilo que o Senhor, Ele quer fazer através de nós. Quem é o nosso convidado hoje, Vitória? Gente, olha, eu sou suspeito para falar desse convidado. O Jonas é o marido da Vitória. Meu marido queria estar aqui. Queria estar aqui. E a gente louva a Deus pela vida do Luan Silva, gente. Bem-vindo, Luan. Boa noite, obrigado. Prazer estar aqui. Fico constrangido com esses comentários que me lisonjeiam. Meu Deus. Gente, o Luan, ele é cantor, ele é compositor. Talvez você aí também, que é da área da música ou é da igreja, pode acabar acompanhando ele, né, no Instagram, nas redes sociais. E a gente vê que ele fala bastante, tem muito conteúdo, então fica com a gente até o final, porque vai ser muito, muito, muito especial. E eu queria, Luan, que você começasse se apresentando pro pessoal, a galera que ainda não te conhece, não conhece a sua história. Fala um pouquinho pra gente. Então, gente, mais uma vez é um privilégio estar aqui. Meu nome é Luan, obviamente. Eu sou cantor, sou compositor, sou produtor musical, ou pelo menos tento fazer tudo isso. E eu sigo criando conteúdos aí na internet, sou da Bahia, entendeu? Bahia. Que legal a Bahia, o cheiro do acarajé que corre as nossas narinas. E é isso, tá vendo que legal, tá vendo? Não tá sozinho. Tamo aí, fazendo aquilo que Deus tem proporcionado a gente fazer. Muito legal viver tudo isso e, enfim, é isso. Tamo aí. E como tudo começou, Luan? Como você venceu as dificuldades, como você viu também, se encontrou na música, né? Que eu, acompanhando de casa, sempre fico muito curiosa para saber como você consegue Em tudo fazer. isso que eu falei, eu esqueci de falar que eu sou cego. É verdade. Olha só, tá vendo? E não é proposital, é que eu esqueço mesmo, tá vendo? Tá na frente dos meus olhos e eu esqueço. Pra você ver. Pois é. Como que é pra você, Luan? Conta um pouquinho da sua história, como tudo aconteceu, como você se encontrou na música, na produção musical, na composição. Então, eu sou filho de pastores, né? Assembleianos, aleluia. E tudo se inicia na necessidade da minha igreja local de ter músicos. Meus irmãos tocavam e eu, com 3, 4 aninhos, também queria tocar, era birrento. E era aquele tipo de criança que todo final de culto vai pra bateria, sabe? Eu sempre tive curiosidade de saber, poxa, como é que faz isso? Ainda mais pelo fato de que eu não via como é que a galera tocava. Então eu queria saber, poxa, como é que eles fazem esse som? Que legal! E acho que desde os 4 anos eu comecei a cantar nas igrejas. O pessoal achava fofinho, né? Que bonitinho. E aí foi, com 4 anos eu comecei a cantar. Mas tocava? Já pra valer? Cantava meio que pra valer, né? Ah. Mas eu comecei a tocar bateria com 4 anos, teclado com 8, violão com 10 para 9, 10 para 11 e guitarra e tudo mais. E aí foi explorando esse mundo da música sempre nesse contexto de igreja, sabe? De atender a necessidade da igreja local. E pela misericórdia de Deus, Ele tem expandido isso, né? Tem me permitido acrescentar algumas coisas na vida das pessoas através das redes sociais, falando sobre isso, né? E sobre composição também, no caso. Acho que desde os 4 anos eu também tento compor. Mas você já sabe escrever? Escrever? Como? É verdade. Como é que faz? Não, só pelo celular mesmo. Pode ser em braille. Não, Eu esqueci. Tá vendo? Até ela esqueceu. Minha mãe também esquece. Ela vai dar referência de uma pessoa e fala assim, aquele branquinho. Eu falo, mãe, obrigado. Ajudou muito. Pai, eu esqueci. É difícil. Você esqueceu mesmo? Esqueci de verdade. Pensei que era piada. Tá vendo? Mas Deus. E aí, como que aconteceu a questão da composição? É muito de tentar, de ouvir. A pessoa fica muito curiosa para saber como eu aprendi a tocar violão, ou como eu aprendi
os instrumentos que eu sei tocar, né? É tudo muito por ouvir e tentar fazer igual. Composição é a mesma coisa. Composição, ela tem as composições, elas têm métrica. Então, eu sempre fiz as músicas tentando imitar essas métricas de ponte, verso, refrão, e aí foi. Tá indo, tá dando certo. E o segredo é o quê? Ler a Bíblia. Né? Exatamente, eu milito muito por isso, né? Eu milito muito por isso na internet. O mínimo, né? Pois é o mínimo. E não é nem pra compor, é pra viver. Aí você vive e depois compõe. Exatamente. A gente estava conversando um pouquinho no off, né? E você falou que você tem 20 anos. 20 anos. E viver tudo isso até os 20 anos com a dedicação, né, que a gente vê aqui em você e essa maturidade que a gente enxerga também em como você fala, eu acho que é incrível de ver e de entender um pouco melhor. Até porque você falou que você começou a ajudar na necessidade da sua igreja, na realidade da sua igreja. E entender isso, que, por exemplo, você, por conta, talvez, dessa questão de não conseguir enxergar, poderia se vitimizar ou estar, sei lá, se colocando muito de lado. Mas ver você, sabe, com essa alegria e falando de Deus da maneira com que você fala, eu não vou dizer que é surpreendente, mas eu acho que é constrangedor, entendo, sabe? Entendo. Você conseguir entender isso e começar... A gente começa, acho que, a se questionar em que ponto a gente estaria se algo assim estivesse acontecendo com a gente. E ver que você está usando os talentos que Deus te deu, está buscando, sabe, multiplicar esses talentos, eu acho que é uma realidade que a igreja precisa. Em que não é sobre aquilo que a gente não tem, mas é aquilo que a gente é no Senhor, né? Exatamente. E ver isso, você comentando, me chamou muita atenção. E dentro disso, eu queria te fazer uma pergunta. Luan, você já trilhou aí dos seus 4 anos até esses 20 anos que você tem hoje, muita coisa, muita história, músicas que você compôs, instrumentos que você aprendeu. E eu quero te perguntar, por mais talvez que possa ser simples a pergunta, mas o que tornou o Luan um adorador do Senhor, sabe? Alguém que ama o Senhor, alguém que quer expressar o amor que sente por Deus para as pessoas, né? Então, cara, eu sempre, nas minhas orações, peço ao Senhor que coloque o meu coração no lugar certo, sabe? Eu acho que um grande problema nosso atualmente é querer que o Senhor nos coloque nos lugares certos. Mas não adianta a gente estar no lugar certo com o coração no lugar errado, não faz sentido. Então, eu acho que tudo aquilo que vocês falam, e muita gente fala, né, dessa questão da naturalidade que eu consigo transmitir através daquilo que eu falo e através também de como eu lido com a cegueira, é sobre isso, é estar com o coração no lugar certo e entender os propósitos de Deus naquilo que eu estou fazendo. Entender que não é algo que é de mim para mim, sabe? É algo que é do Senhor para a sua igreja e eu estou sendo um instrumento usado para isso. Deus, ele ministrou algo muito forte no meu coração há uns dias atrás. Ele falou assim, poxa, quando você canta para a minha igreja, você está cantando tentando seduzir a minha noiva? Ou você está cantando tentando fazer ela se apaixonar mais por mim? Uau. Eu acho que esse é muito essencial de onde está o nosso coração, daquilo que a gente transmite. Porque se a gente canta para a igreja tentando seduzir a igreja a nos adorar, a gente está desviando o foco dela, que é olhar para Jesus, sabe? Olhar para o noivo. Aí a gente está sendo aquilo que os jovens costumam chamar de talarico, sabe? Roubando a mulher do noivo. Isso aí. Então, ter o coração no lugar certo, entender que a gente é instrumento de um propósito maior é essencial para conseguir, de fato, transmitir o que é certo, porque já não é sobre nós, né? É sobre o que Deus está fazendo através de nós. Isso é essencial. Teve algum momento que a sua dificuldade, a cegueira, te impediu de enxergar os propósitos do Senhor na sua vida? Ficou bem... Você entendeu? Vamos lá, me ajuda. Que a cegueira te enxerga. Me ajuda de entender. Né? Tá difícil aqui, pessoal. Então, sabe, o que é mais engraçado é que eu enxergo, entre aspas, a cegueira como um propósito de Deus. Essa é a parte louca, porque a gente está adaptado a entender um Deus que cura. Mas a gente não está preparado para entender o Deus que deixa cego. Você abre a Bíblia, por exemplo, em Êxodo 4:11, Deus está falando para Moisés, poxa, não fui eu que criei o surdo e não fui eu que fiz o cego? Então, para mim, a cegueira está diretamente alinhada com o propósito de Deus para a minha vida.
talvez isso que me deixe bem tranquilo com a ideia de ser cego. É um propósito de Deus. Apesar do questionamento humano, é um propósito de Deus. Ele não errou o mouse na hora de me criar, entendeu? Não foi descuido, não foi acaso. Foi propósito. E é isso, não dá para atrapalhar o propósito. Eu não consigo sentir dificuldade no propósito de Deus por ser cego, porque ser cego é um propósito de Deus. É bem louco, né? Mas é isso aí. Luan, como eu falei aqui alguns minutos atrás, acho que essa maturidade, ela constrange demais. E não é uma falácia, não estou aqui tipo, jogando conversa fora. Ela realmente constrange no sentido de que existe sobre a sua vida uma maturidade aos 20 anos que talvez eu não teria com 33. Quem olha pra minha cara diz que eu tenho 15, quem conversa comigo diz que eu tenho 50, eu sei. E eu acho que muito vai também sobre a criação que você teve no caminho da palavra, sabe, os direcionamentos que você recebeu, as verdades que foram instruídas sobre a sua vida, colocadas sobre você. E eu gostaria que nesse momento você faça um pouquinho sobre isso, sobre aquilo que os seus pais, sabe, através do legado deles, da história deles, através daquilo que é ensinamento que eles deram a você, fizeram com que você chegasse ao Luan que você é hoje. Ah, cara, meus pais foram meus maiores discipuladores, de fato. Meu pai é pastor, minha mãe é missionária. Eu moro numa zona rural, fica a 200 quilômetros de Salvador, uma cidade chamada Serrinha. Então, tipo assim, é o que a gente chama de roça, de fato. E, tipo, nascer, crescer nesse contexto, de perceber os meus pais se esforçando para, tipo, por exemplo, buscar os irmãos, para levar para a igreja e tal, mesmo com toda aquela simplicidade, com aquela coisa que às vezes não está tão inserida naquele conhecimento teológico, técnico, mas é algo prático. Perceber realmente ele se sacrificando pelas ovelhas me fez entender muito que tipo, não é sobre nós, não faz sentido se for só sobre nós. A gente está o tempo todo sendo usado por Deus para edificar outras vidas. E a gente tem que... Olha esses aplausos. Quem está no FX está ao meu favor. Mas esse contexto todo me fez entender que não é sobre o vislumbre daquilo que a gente acha legal, encantar, das pessoas nos aplaudirem, mas é realmente sobre a gente ser um instrumento para levar outras vidas a Cristo através daquilo que a gente faz, sabe? Meus pais foram muito essenciais nesse sentido. Inclusive, um beijo pra eles. Papai, beijo. Olha, legal. Acho muito legal essa sua fala aqui, os seus pais foram seus discipuladores, porque às vezes a gente não consegue ver o jovem valorizar aquilo que recebe, né? Ou que recebeu em casa. E isso acho que pesa muito para aquilo que é uma realidade que ele vai enfrentar amanhã, ou pesa muito sobre aquilo que ele está passando por agora. E ver você falar não só do esforço dos seus pais, mas da alegria que você vê de ter pais assim, que se esforçam para buscar os membros na igreja, ou para alimentar esses membros, ou para, sabe, mostrar Jesus para esses membros, realmente mostra muito do porquê você tem a maturidade que você tem com 20 anos, né? Acho que captar isso é essencial. Você percebe que a maioria dos filhos de pastores são um pouco revoltados, né? Justamente porque não conseguem perceber esse discipular, porque não é algo falado. Por exemplo, eu procuro ser um pouquinho nerd na parte de teologia, mas meus pais não são. Só que aquilo que eles fazem, cara, na igreja, no contexto de obra, meu irmão, vai muito além do que qualquer teoria, sabe? Do que qualquer coisa que um seminário pode simplesmente ensinar teoricamente. E a gente conseguir captar isso no dia a dia e ser influenciado por isso molda muito o nosso coração. Eu acho que a gente entender a influência que a gente tem. A gente já comentou em algum outro programa que a gente gravou, a gente entender a intencionalidade do Senhor em ter nos colocado na família que nós nascemos. Sim. E ter nos dado os pais que Ele nos deu. Existe ali todo um contexto, existe toda uma intenção por trás, né? E aquilo que realmente nos molda. Sim. E a gente precisa honrar, jovem, pelo amor de Deus. Honre seu pai. Honre seus pais. Lave sua louça. Arrume a sua cama. Todas essas coisas são adoração também. Exatamente. Né? Todas essas coisas é a gente servir ao Senhor. A própria palavra diz, quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória do Senhor. Glória a Deus. E como foi para você, Luan, perceber
que... Enxergar. Eu falei perceber Eu agora. sei, mas você Não toma sai da cuidado, cabeça, né? Eu tô tomando cuidado Tá bom, agora, beleza. tá? Mas como foi pra você perceber a influência que você estava tendo em outras vidas? Pessoas que você não conhecia, pessoas que estavam longe e de alguma forma o Senhor estava te usando para impactar essas vidas. Isso pra mim é bem recente, inclusive. Há um ano atrás, um pouquinho mais de um ano atrás, eu tinha apenas 12 mil seguidores no Instagram. E, inclusive, isso é até um testemunho. O meu plano era trabalhar com produção musical e somente isso, porque às vezes é cansativo você ficar tentando viver de música, né? Cantar e tudo mais, é cansativo. Então eu falei, vou ficar aqui no meu quarto produzindo minhas coisas e tal. E teve um vídeo que eu postei cantando a música ABBA. Esse vídeo viralizou de uma maneira Foi assim, esse vídeo aí que eu mandei pro Jonas. Foi nesse Isso. vídeo que eu te conheci. Tá vendo? Esse vídeo viralizou de uma maneira assim, uau! E hoje, o menino que tinha 12 mil seguidores há um ano atrás, agora tem 300 mil seguidores, sabe? E perceber aquilo que... Esse crescimento todo me faz ter mais medo ainda. Meu Deus, eu preciso estar com o meu coração no lugar certo. Sim. E eu leio os comentários, tá? Sou eu que leio. Tem uma vozinha no meu celular que, tá. que Eu ia sou eu perguntar. que leio diretamente os comentários. E eu percebo as pessoas falando sobre o quanto têm sido alcançadas, o quanto têm sido impactadas por aquilo que Deus tem feito através de mim. E eu em tudo isso, assim, eu fico, meu Deus, não tem misericórdia de mim, coloca realmente meu coração no lugar certo. Porque a minha ideia não é ser um influencer de mim mesmo, sabe? Eu não quero que as pessoas me tenham como referência ao ponto de me imitarem só porque é legal, é hypado. Não, eu preciso ser alguém que transmite algo que vai além de mim, porque senão não faz sentido. Números por números ali, os likes, as visualizações não fazem sentido. Eu até me pergunto, caramba, será que tudo isso faz sentido mesmo? Porque a internet às vezes acaba sendo um pouco abstrata, né? Mas o andar na rua e o perceber as pessoas falarem comigo, poxa, eu estou sendo alcançado por aquilo que você está falando, me deixa muito feliz e me deixa com um senso de responsabilidade ainda mais aumentado, porque, nossa, é muita gente. Tem que pegar a visão, né? Sim. Mas Deus está sendo louvado em tudo isso. É muito legal ser um instrumento de Deus para alcançar essa geração. É muito bom. E você falando que, por exemplo, você saiu de 12 mil seguidores para 300, né? Que você falou? 300 mil. 300 mil seguidores. Você estava falando também do impacto daquilo que você tem recebido, dos testemunhos de vidas alcançadas. E algo que você falou desde o começo, que tem, pelo menos, me marcado bastante aqui, Senhor, que o meu coração esteja no lugar certo. Eu acho que, à medida que você está fazendo isso, eu acho que você está se colocando num ponto, numa brecha, em que o Senhor pode contar com você. Porque você não está colocando o seu coração em um lugar onde você vai ser coroado, mas está colocando o seu coração no lugar onde ele vai receber a coroa. Exatamente. Né? E dentro disso, o que você está fazendo para que o seu coração não se perca? Sabe, o que você está fazendo para que o seu coração não se vislumbre com esses 300 mil seguidores ou com, sabe, sei lá, qualquer tipo de status que você possa receber ou comentário que possa receber, algo nesse sentido? Cara, é como se a figura abstrata que vem na minha cabeça é como se eu estivesse no meio do mar, assim, me afogando e tivesse só uma boiazinha para segurar e eu me agarro com todas as minhas forças essa boia. É meio que isso que eu estou fazendo. Porque nós vivemos em um mundo em que é muito fácil a gente se vislumbrar com tudo aquilo que a internet oferece, com tudo aquilo que o mundo gospel, né, em geral, oferece. É muito fácil a gente ficar, uau, não, agora é minha vez, né? Agora quem me humilhou vai ver a minha vitória. E tem sabor de mel. Exatamente. Podia falar isso aqui? Espero que não tenha saído. Mas é muito fácil a gente estar com o coração nesse lugar, só que se agarrar a Deus com todas as nossas forças, eu acho que é o essencial para manter o coração no lugar certo. E, principalmente, ler a Bíblia. Porque toda vez que a gente lê a Bíblia... Não, toda vez que eu leio a Bíblia, eu tomo uma paulada, mano. E sabe o que eu percebo? Todas as figuras que são levantadas por Deus são levantadas para um tempo e para um povo. Não existe alguém que Deus levanta para... eu te achei bonito, vou te usar na terra. Aleluia. Não tem como. Não existe isso. É sempre com um propósito específico e para um propósito que vai para além de uma pessoa só.
Então, ter o coração em Deus, me apegar a essa boia, que é a intimidade com Deus, e essa brecha que você falou, e buscar na palavra as cacetadas que eu preciso tomar diariamente, guardam o meu coração, sabe? E principalmente a misericórdia de Deus. Eu peço muita misericórdia dele para que meu coração não se perca. Que é loucura, viu? É muito real isso, né? Porque se a gente se acostuma com a fama ou com, sabe, o vislumbre de, pô, caramba, de 12 mil, que já é muita coisa, 12 mil, para 300, você fala, meu, eu tô voando. E isso somado a muita coisa que tá acontecendo. Tipo, Exato. Tem muitas coisas acontecendo, não posso dar spoiler de tudo agora. Mas não Daqui a pouco, até o final do programa, eles faltam alguma coisa, né? Não pode. Mas, tipo, eu entender que... Sabe, eu tenho um modo de pensar muito engraçado. Tem muita gente que quer isso tudo, por isso tudo. Tipo assim, eu quero só ter seguidor mesmo. Eu quero só viajar muito mesmo. Eu quero só ter dinheiro mesmo. Mas eu encaro tudo isso como o apesar disso. Não é por tudo isso, é o apesar disso. Tipo, pra mim não é o essencial. Isso aqui é só algo que eu tenho que fazer, que eu tenho que passar, que eu tenho que ter pra que o essencial seja cumprido. Que é alcançar cada vez mais gente com uma mensagem verdadeira e que seja baseado naquilo que Deus quer falar. Eu acho que sabe? muito da questão que você falou, né, das pessoas, eu quero ter isso pra ter tudo isso. Eu acho que é muito do que você falou, de entender que a nossa vida e tudo que nós fazemos não é sobre a gente. Exato. É sobre alguém, é sobre o Senhor, né? É muito além da gente. E eu acho que isso é essencial para qualquer coisa que a gente vai fazer na nossa vida, né? Qualquer coisa que nós vamos viver. Então, cada processo, por exemplo, que a gente passa, as dificuldades que nós passamos, às vezes é assim, para te amadurecer, para que você cresça em fé, para que você conheça mais o Senhor, para que você seja, enfim, levado para o lugar que Ele quer. Mas, principalmente, isso vai ser também para abençoar outras vidas, outras pessoas, porque nunca vai terminar na gente. É só o início, vai ter que ser repassado ali, como a promessa de Abraão, que é algo que eu guardo muito, né? Abraão, ele teve Isaac, ele não viu a promessa se cumprindo, dele ser pai de muitas nações. E a promessa continua na gente. Hoje, nós somos resultado da obediência de Abraão e não foi sobre ele. Ele nem viu ele ser pai de multidões. Um texto que eu acho incrível, eu tava lendo esses dias, José, a gente acha linda a história de José, olha que lindo, foi transformado em governador. Mas, no fim das contas, ele olha para os irmãos que venderam ele como escravos e diz assim, não, foi por causa de vocês. Deus me mandou aqui para salvar vocês da fome. Sim. Tipo assim, o entender que o que a gente está fazendo não é sobre nós, mas é sobre um propósito de Deus que vai para além de nós, eu acho que é muito essencial, principalmente para quem está na frente ministrando ali. Sim. Você citou José, o pessoal fala muito, né? Saiu de escravo a governador. Isso. Mas antes não fala que foi vendido como escravo, trabalhou como escravo, foi acusado de estupro. Exatamente. Foi levado para para salvar cadeia. Quem causou tudo isso. Exato. Essa é a parte mais louca da história. E aí, quando ele vira, no caso, o governador, é tipo assim, a ponta do iceberg, né? Porque durante muitos anos ele foi tratado como um bandido. Mas o pessoal só posta José como governador. Exato. Essa parte da história aí, né? Eu acho que entender isso também nos leva a conseguir realmente entrar em uma vida de adoração e louvor ao Senhor, porque teve algum culto, acho que a gente comentou sobre isso, que foi Paulo e Silas. Eles não viam a situação que estava ao redor deles. Então, eles foram presos injustamente, mas no meio da prisão, no meio de uma injustiça, eles ainda louvavam ao Senhor, porque eles sabiam que a situação que eles estavam vivendo não impedia eles de enxergar quem o Senhor era, enxergar a bondade dele, né? Tem um salmo, que é o Salmo 100, versículo 4, ele fala que entrem pelas portas com ações de graça e louvem ao Senhor. E aí no versículo 5 diz, porque Ele é bom, Ele é fiel e a sua benignidade, ela dura para todo sempre. Então ali, Davi, ele está fazendo referência ao tabernáculo de Moisés, né? Que era um lugar onde as pessoas, elas iam oferecer ali o sacrifício delas, iam entregar talvez algo precioso, um melhor bichinho ali que eles tinham, para que o pecado fosse perdoado. Mas eu vejo muito que os olhos deles estavam ali fixos em quem o Senhor era e a comunhão que eles poderiam voltar a ter. E não somente naquilo que eles estavam entregando. Por isso, eles entravam com louvor e ações de graça. Porque não era sobre a situação, não era sobre eles, mas sobre alguém que era muito maior do que qualquer coisa. Uau! Uau, eu só lembro do meme. Não é uma palavra.
É uma experiência transcendental. Depois disso, a sua vida Nunca mais nunca será mais mesmo. será mesmo. Meu, Amaral, eu estou amando os efeitos aqui. Estou amando. Ele que tá soltando. É o Amaral, nosso amigo. Não é fiel, infelizmente. Não, é fiel, é fiel. Deixa Ao isso Senhor. quieto, deixa Ao isso Senhor, quieto. é o Senhor. Bom, mas vamos de música então? Vamos lá. Qual é a música que você pode cantar pra gente agora? Eu vou cantar a música Graça. Ela tem um tempinho no YouTube, se vocês quiserem ouvir, tá nas plataformas digitais. Graça. Podemos? Bora. Onde estaria eu sem o teu grande amor que limpou os meus muitos pecados com o sangue que a cruz derramou? Por ele tenho vida e uma nova canção. O que antes era condenado, em teus braços achou redenção. Graça que me faz cantar. Aleluia, aleluia. Cristo tomou meu lugar. Aleluia, aleluia. Que me faz cantar. Aleluia, aleluia. Cristo tomou meu lugar. Aleluia, aleluia. O meu pecado foi perdoado naquela cruz. Não mais escravo, tudo foi pago por ti, Jesus. Meu pecado foi perdoado naquela cruz. Não mais escravo, tudo foi pago por ti, Jesus. Graça que me faz cantar. Aleluia, aleluia. Cristo tomou meu lugar. Aleluia, aleluia. Ocupei em correr em vão atrás do vento, mas com o tempo enxerguei que do alto vem o meu sustento. Pra que me preocupar com o que é passageiro, se uma hora a vida eu não consigo acrescentar? Então vou descansar, buscar o que é do reino. As riquezas do meu coração a Deus vou entregar, onde o ladrão não consegue roubar e nem a traça pode corroer. O meu tesouro vou depositar no céu, que é onde eu vou viver, onde o ladrão não consegue roubar e nem a traça pode corroer. O meu tesouro vou depositar no céu, que é onde eu vou viver. Glória a Deus, glória a Deus. Luan, é uma satisfação estar conversando com você e poder, né, voltar com essa programação abençoada aqui e a gente conseguir conversar um pouquinho melhor com você. E eu estava prestando bastante atenção na sua canção. Você fala sobre o céu, na questão de
irmos até o céu, onde não veremos a dor, onde não veremos o problema, onde não veremos a dificuldade, onde colocaremos todo o nosso amor, sabe? Entregaremos tudo aquilo que somos diante do Senhor. E eu queria que você falasse um pouquinho, já voltando às perguntas do programa, sobre essa questão de talvez as pessoas colocarem muito foco nas limitações e não conseguirem enxergar, sabe, a beleza que está no servir ao Senhor, mesmo em meio às suas limitações. E eu não digo só uma questão talvez física, mas talvez uma limitação que seja no coração da pessoa. Sim. Algo que talvez, eu vou dizer assim, mais até problemático para a pessoa, porque ela talvez tenha todas as condições, mas não consegue fazer porque tem um bloqueio ali sobre a vida dela. Então, eu tenho um bloqueio. O meu bloqueio é tratar a cegueira nesse sentido, assim. Realmente, a galera foca muito na parte da limitação. Até, de certa forma, assim, com boas intenções. Por exemplo, o pessoal sempre pede para eu contar meu testemunho. Só que quando falam meu testemunho, eu fico, gente, mas calma aí, pra mim é tão natural, é tão tranquilo, que eu não consigo usar isso de uma forma um pouco vitimista, sabe? Sim. Porque é isso, cara. Eu acho que Jesus é tão suficiente. Jesus, ele preenche tantas lacunas no nosso coração que é isso. É só isso. Eu só sou cego. Tá bom. Entendeu? Acabou. Não tem tanta coisa. Você viu que no começo do programa eu esqueci de falar que eu era cego. Porque eu realmente esqueço, sabe? E eu acho que encontrar satisfação em Deus nos permite aceitar melhor as nossas condições imutáveis, vamos dizer assim. Eu não sei de onde me veio essa frase essa semana. Quando o Deus que faz tudo não está fazendo nada, é porque você já está no propósito dele. É porque ele já está fazendo, na inação, entre aspas, dele, você já está caminhando para o que ele está querendo de você. Quando o Deus que ressuscita mortos demora 4 dias para chegar, é porque essa demora está já incluída no propósito dele, sabe? Então, isso faz a gente aceitar melhor as coisas que a gente não consegue mudar com a nossa própria força. Com as coisas que, assim, para quem vive naturalmente não é tão fácil de lidar. Porque a gente encontra satisfação em Deus e satisfação no propósito dele, que por mais que a gente não entenda, nos preenche, sabe? Nos conforta e nos conforma no Deus que sabe mais do que a gente. Gostou? Profundo. Profundo. Anota. Pois é. Pega a visão. Eu acho, assim, né, durante todo o programa, acho que deu pra perceber que, embora você tenha a limitação física, né, de enxergar, eu acho que é alguém que consegue enxergar muito do Senhor. Sim. E dos propósitos dele, né? Teve algum... Foi algo muito natural, assim, você ter já enxergado... Entenda, né? Vai. Sem De novo. medo. Mas de Vai novo. É sem medo. porque da É seu primeira vez, jeitinho. eu fui atacada. Pode ir. Foi atacado. Mas teve algum... foi muito natural com a criação dos seus pais, ou até o discipulado que você comentou que sempre teve deles, ou foi um processo do Senhor você entender que a forma que você nasceu, com as limitações, fazia parte do propósito dele? Então, isso é legal porque eu já explico por que eu sou cego, né? Eu tenho glaucoma. Eu nasci enxergando 15%. Eu fazia o tratamento, né? O glaucoma, ele tem um tratamento para você manter a visão ali daquele estado, não reverte, porque é, de certa forma, um nervo óptico que vai atrofiando. E eu fui perdendo a visão bem gradativamente. Eu já enxerguei cores, nunca 100%, mas a visão foi sumindo bem gradativamente. E, assim, de fato, eu acho que a heroína dessa história é minha mãe. Porque eu percebo que, na maioria das vezes, as crianças que têm alguma deficiência, elas são bem criadas a rigor, assim, sabe? Bem presas. Minha mãe, não. Minha mãe, ela... Bota o dedo na tomada pra você ver. Passava um trator na rua, ela me colocava em cima. Exatamente. Ela sempre me botou em situações de perigo no bom sentido, sabe? Tipo, aprende a viver, faz tuas coisas, lava a louça pra mim. Acho que ela, agora eu falando aqui, se aproveitou, né? Então, tipo, essa criação me fez ser bem resolvido, bem desenvolvido. Eu dirijo. Ok. Não, carro. Você diz? Claro. Como assim, direito? Alguém fala direita, esquerda e tal. Então, tipo assim,
Caraca, sério. agora, Calma aí. agora fiquei Vamos curioso, testar. vamos voltar. Vamos testar na Paulista? Vamos. Vai ser legal. Vamos ter- fico- Explica essa Eu história levo com primeiro. segurança até o Mas- local do acidente. Não. É que eu gosto dessas situações de risco, tirolesa e tal. Mas, por exemplo, vamos voltar na questão do Deus. dirigir. Agora eu fiquei Calma, bem curioso. Como- Beleza, você vai dirigir Calma. e tal, a pessoa tem que dizer, tipo, segue em frente. Mas não é com frequência, não, tipo, eu não faço Uber, Mas isso entendeu? lá na sua cidade. onde você É, fica. claro. É mais calmo Em São lá. Paulo ninguém tem Não, coragem. São Paulo. Cara, eu acho que vou ser preso. Cego é preso? Sempre fiquei com essa dúvida. Tá, aí lá Mas as é pessoas isso. vão te... É, eu rodo bicicleta. Meu primo vai na frente com a latinha no pneu e eu vou seguindo o som. Caramba. É loucura. Alguém vai dizendo pra você, tipo, ó, vai reto, para aqui, vira É, ali. ou não, né? O quê? Só Não, segue. calma lá. O Será que eu pessoal do deveria meu Instagram comenta que eu não sou cego. Até porque na filmagem sou eu que filmo minhas Sim. coisas e aí fica, ele mostra tudo direitinho. É mesmo? Entendeu? Porque só isso é. E uma outra curiosidade que eu tenho, Ah. a produção musical. Tem softwares para pessoas cegas mexerem no computador, no celular. E tem softwares que tornam a produção musical acessível. Então eu consigo fazer Incrível. tudo que qualquer pessoa que enxerga faz. Que legal. Às vezes até um pouco melhor, né? Porque, Sim. enfim. Mas isso é muito bom, porque o que ele falou realmente é verdade, né? Tem muitos pais que criam um filho já num lugar de vítima, Sim. né? E olha, desculpa te interromper, Pode mas falar. tipo, a sociedade nos inibe. Por exemplo, quando eu vou num restaurante, se for eu e vocês dois, na hora de perguntar o garçom perguntar o que é que eu vou querer, eles vão perguntar, e ele quer o quê? Ele tá com fome? Ah, Tipo, poxa, eu falo, né? Eu nem Eu consigo sou ouvir, cego. né? Mas existe esse lugar de tipo assim, ele é incapaz. E eu entendo. Porque a maioria das pessoas que têm deficiência ou têm alguma limitação se colocam também nesse lugar. Então eu tenho que quebrar esse preconceito. Eu não sou militante no sentido de tipo assim, não pode falar faca cega, porque denota que a gente é inútil. Não, eu quero mudar a sua concepção, não com a minha militância, mas com o meu modo de viver. Entendeu? Eu quebro todos os preconceitos que você tiver sobre mim. E tá tudo certo. isso é incrível, né? Entendeu? Porque é de alguém que realmente tem identidade firmada. Isso. Sabe? E não se coloca nesse lugar. Teve alguma situação que, por conta, não por sua causa, pela forma que você se sentia, mas a forma que as pessoas te tratavam, teve algum momento que você se colocou num lugar abaixo do que você merecia estar? Então, eu não me recordo, porque às vezes também é muito involuntário isso, sabe? São coisas muito abstratas que às vezes a gente não consegue perceber que está se colocando num lugar abaixo, sabe? Mas, no geral, acho que não. Acho que tranquilo. É porque já chegou aqui fazendo piada. Isso. Todas as piadas. Todas É. as piadas possíveis. Eu não durante me o enxergo, programa. né? Eu não me enxergo. É quase um stand-up. Pois é, exatamente. É alternativa pra música. Música não dá dinheiro, eu vou fazer stand-up. E Uber. E o Stand-up e Veja Uber. convidada. Rapaz, eu não sabia de tudo Não. isso, cara. Eu não fazia ideia. Inclusive, eu vou ligar pro Jonas aqui agora, marido da Vitória, que ele tá louco pra ver você dirigindo. Sério? Deus do céu. A gente almoça lá. Aí, Coisa boa. Já vai. Você vai ficar aqui até quando, hein? O plano é vir pra São Paulo. Ah, é? Mas eu tô voltando, previsto pra voltar dia 1º de junho, né? Mas o plano é vir pra cá. Vamos ver o que dá. Agora, você pode dar spoiler? Spoiler, né? de Spoilers, projeto? spoilers. Não posso. Rapaz. Não posso. São coisas contratuais. E poxa como vida. você tá se sentindo, assim, vendo essa mudança acontecer? Porque Vendo, né? Pode falar, Amor, me desculpa. ajuda. Tá bom. Perdão. Mas assim, a gente conversou aqui, né? Um pouco mais de um ano, você tinha 12 mil seguidores, foi para 300, agora está aí uma possível mudança. Não é Muitas possível não, né? mudanças, muitas Vindo já para mudanças. cá, os planejamentos. Como você está se sentindo? Porque acredito, como você falou, né? Você pensou, bom, vou ficar aqui no meu quarto, vou fazer as produções. Como está sendo para você ver que o senhor mudou tudo? É muito louco, porque até em termos de composição, tem muitos artistas grandes do nosso meio, assim, que já gravaram músicas minhas ou que entram em contato e mandam mensagem lá no Instagram. Cara, eu sou seu fã. Eu fico, como assim? Meu Deus, eu te conheço desde criança. E é algo incrível, é constrangedor, porque não é algo que eu me considere merecedor, sabe?
Apesar de quem me conhece falar, você merece, eu não acho que eu mereço. Porque é muito além daquilo que eu esperava. Eu sempre recebi revelações, aleluia. Você vai andar, você vai viajar pelas nações e tudo mais. Só que quando acontece de fato, é algo que a gente fica... Assim, não está acontecendo ainda, eu não saí do Brasil, mas... Já tem algo acontecendo. Tem coisas acontecendo que eu fico assim, meu Deus, que incrível. E aquilo que eu falei, o meu coração fica mais amedrontado ainda, com medo de cair dessa escada tão alta que eu tô subindo, entendeu? Então eu procuro realmente me firmar em Deus para continuar vivendo os propósitos dele, mas para além disso, continuar vivendo ele nos propósitos, entendeu? Se você também parar para pensar, você já tá indo para as nações pelo Spotify. Sim, pelo muita YouTube. gente. Eu amo aquela estatística do Spotify que mostra. Nossa, gente do Nova Guiné. Cara, Eu Meu fico Deus. viajando, pois é. então você vê que, querendo ou não, talvez você nunca saiu do Brasil, sabe, fisicamente, mas aquilo que Deus deu para você tá chegando às nações, né? Sim, Então, é incrível isso, é incrível. entra muito no que você estava falando também, né? Do seu coração estar tão firmado em Deus que Deus sabe que Ele pode te levar a lugares maiores porque você não vai se perder. E aí você falou, inclusive agora, né? E dessa questão de vou colocar assim, se grudar no Senhor para não cair da escada que está subindo. Eu acho que é o próprio Deus que está segurando você nessa escada para que você consiga subir. Ideia. Porque na medida que a gente vai subindo, vamos dizer assim, a gente vai vislumbrando outras coisas e até outros deuses que a gente mesmo cria, sabe? Sim. Outros ídolos do nosso coração. Tem uma frase que eu gosto muito, eu não lembro de quem é. Há um perigo quando um coração orgulhoso encontra lábios bajuladores. Existe perigo nisso. E se o nosso coração for orgulhoso, a gente vai encontrar muita gente disposta a dizer, vai, irmão, isso é incrível, continua fazendo o que você está fazendo. Então, tenha esse cuidado. E, inclusive, eu falei até isso, postei um Reels falando isso, é bom a gente se cercar de pessoas que nos confrontam, sabe? Pessoas que colocam, assim, o dedo na nossa ferida. Porque a diferença de Saul para Natan, para Davi, foi que quando Saul caiu, ele tinha uma feiticeira pronta a corroborar com o erro dele. Mas quando Davi caiu, ele tinha um profeta dizendo, mano, você errou, você tá errado nisso. Então, colocar o coração no Senhor e se cercar de pessoas que são amigas do Senhor e estão dispostas a te confrontar, ajuda muito a gente se grudar em Deus de fato. Como você falou, ter um coração conectado em Deus, grudado no Senhor, que vai fazer você aceitar a correção, né? Isso, exatamente. Porque a Bíblia fala que quando Samuel vai tentar corrigir o Saul, ele diz, não, mas não foi eu, foi o povo. O povo que veio aqui, que sacrifica. Terceiriza a responsabilidade aí. Já quando Natan vem para falar com Davi, ele fala, não, misericórdia, eu pequei, errei. Fui eu mesmo. Então, assumiu a questão, assumiu o erro, né? Acho que é muito forte estar falando, porque nem todo mundo está pronto para assumir que está errado. Sim. Às vezes por uma posição, às vezes por um status ou Cara, e hoje em dia isso é muito perigoso, porque nesse universo de internet, qualquer um fica famoso. Você posta um vídeo de alguém cantando, a pessoa acende de uma forma extraordinária e começa a cantar em tudo quanto é canto. Mas o coração dessa pessoa, como é que tá? Onde é que tá? Onde ela congrega? Quem é que ela escuta? Quem lidera essa pessoa, sabe? Pastoreia ela. Então isso é muito perigoso, extremamente perigoso, principalmente na minha geração. E eu acho que é realmente isso. O princípio da sabedoria é o temor do Senhor. A gente temer a Deus e realmente temer a nós mesmos, ter medo de nós mesmos. Temer a Deus e ter medo de nós mesmos. É o essencial para andar grudado com Jesus e não se deixar seduzir. Isso que você falou também da galera se dar fama, né, para as pessoas de forma muito rápida, sem saber de onde ela veio, para onde, né, ela está indo também, né, que é muito importante, porque tem muito também a questão de, infelizmente, as pessoas usarem, né, o mercado gospel, toda a influência que eles têm para fazer outras coisas que não agradam o Senhor. E isso é o que faz também a construção de ídolos, né? Dessa pessoa. Porque é uma indústria, né? Sim. Acho que a gente tem um pouco de receio de falar sobre isso do gospel, porque na nossa cabeça é algo santíssimo, mas não é. É uma indústria. Tá acontecendo, tem número, tem dinheiro, né? Tem plateia, tem ego. São brigas de egos. Então,
É algo que você tem que realmente você tem que estar com o seu coração em Deus, senão você se perde, você fica... E essa questão também de ter pessoas ao lado que confrontam, eu acho também muito importante a gente ter pessoas ao lado que nós admiramos, né? Porque Sim. a gente sabe quem a pessoa é, a gente sabe para onde ela está indo, às vezes está no mesmo caminho que a gente, né? Outras pessoas que você encontra no caminho, porque aí você tem certeza, né? Do coração dela, sabe que é uma pessoa que busca o Senhor, diferente de uma pessoa que você não conhece. Né? E justamente parece que a gente tem a tendência de admirar quem a gente não conhece. Exatamente. Justamente Depois porque não frustra. conhece. Tem uma frase que diz, né? A grama do vizinho é sempre mais Sempre verde. mais Tá vendo? Depois Eu nem se vejo a grama. frustra. Oh, meu Deus. Depois se frustra, Sim. vê que a outra pessoa fez algo errado. Vocês estavam falando uma coisa, eu estava pensando aqui sobre a questão tipo, da influência que a internet tem na nossa geração e agora mais ainda nessa geração, essa próxima geração. E o Luan, ele começou a comentar uma coisa e você, Vitória, terminou, falando sobre essa questão de pessoas que às vezes não têm uma bagagem e que são vozes para uma geração. Sim. E quando eu digo bagagem, não é ter, tipo assim, 70 anos de ministério. É ter uma vida com Deus, porque acho que a maior bagagem que a gente pode ter é o nosso secreto com o Senhor. E aquilo que a gente constrói com Deus. E eu costumo dizer que Deus faz o nosso secreto se tornar público. Isso. E através É um dessa... transbordar, né? Exato. Através dessa questão, as pessoas vão começar a enxergar frutos. O que eu consigo enxergar, assim, eu não digo absorver, mas entender do que está acontecendo é que muitas vozes estão ecoando sobre a internet, sobre, sabe, redes sociais, se tornando nortes para muitas pessoas, pontos de referência para outras pessoas, mas que a gente não consegue entender ainda a totalidade dos frutos. Então a gente não sabe exatamente o secreto dessa pessoa e também não sabe como é que tá a vida dessa pessoa. É aquela com coisa, o né? Senhor, Tem 10 lamparinas acesas, mas só 5 tem azeite guardado. Entendeu? A gente tá vivendo uma época que todo mundo tá com a lamparina acesa, mas vai chegar um dia que, meu amigo, E esse é o secreto ponto. vai ser revelado. E eu acho que é isso que você está falando. A gente está olhando só para o agora e não para aquilo que vai vir, tipo, para o amanhã, para a próxima geração ou para a geração seguinte. Então, às vezes o jovem ele está tão acostumado a dar voz para as pessoas, mas infelizmente, eu acho que por uma questão talvez de, não sei, hype ou querer agradar ou querer estar junto com a mesma galera ou com todo mundo de modo geral curtindo a mesma coisa, elas não conseguem entender o que elas estão consumindo. Sim. E isso está minando a visão delas no Senhor e principalmente aquilo que é fundamental para que ela continue vivendo com o Senhor, que é esse caminhar, esse secreto com Deus, essa realidade com Deus. E aí, dentro do que vocês estavam falando, eu quero deixar aqui uma pergunta, né? Fiquem à vontade para responder. Você acha que por conta dessa geração hoje ter tudo muito mais fácil, a gente não está valorizando aquilo que demanda cuidado, demanda tempo, demanda uma organização nossa, demanda, sabe, vou dizer assim, um sacrifício nosso para ter do Senhor aquilo que Ele quer entregar para a gente? Com certeza, porque hoje em dia é tudo muito fabricado. Tudo consegue ser fabricado, né? É o que eu apelido de skin de adoração. A gente põe um cenário, a gente coloca uma roupa, a gente junta um pessoal e a gente consegue fingir que aquilo é adoração, quando na verdade é só dopamina. É só... É só Amaral, mas... Então, nisso a gente acaba... Tipo, a gente vai pro culto falar, é só isso que Deus tem pra mim. Beleza, tá bom, me conformo. E é confortável, de fato, né? Porque a gente não precisa se sacrificar, a gente não precisa se expor a coisas que a gente não... a coisas que a gente se sente contrariado, de fato. E nisso tudo, nesse teatro, a gente acaba perdendo o essencial, que é a intimidade com Deus. Porque é tão fabricado que se eu consigo fabricar, por que eu vou buscar, de fato, algo do Senhor? E para ser sincero, buscar do Senhor é meio doloroso, porque a gente entra na questão da dependência. Não é algo que você consegue controlar. É algo que flui dele. Você não consegue fabricar, né? É a diferença entre o moinho e o ventilador.
O ventilador, eles são a mesma coisa. Eu ouvi alguém falar isso, não lembro minhas referências. Eles fazem a mesma coisa, mas um é um vento fabricado, o outro ele tá ao sabor do vento. Então a minha geração tá sendo ventilador muitas vezes. Fabrica, ilude, mas não tá vivendo, buscando de fato aquilo que é para viver, porque dói, né? É esse negócio assim que... Não dá para entender. E tem até, só para concluir o assunto, a gente tem os estudos, né, do WLC, e aí uma coisa que eu não sabia... Podia dizer o que é o WLC? Gente, por favor. WLC, vamos lá. Desculpa. Eu lidero junto com minha esposa o grupo de louvor dos jovens, Olha né? que massa. E aí a gente tem o WLC, que é o Worship Canta e Leaders. tá com vergonha, inclusive. Ela? Não, Eu tá ouvi não, ela tá não, cantando. tá não. Ela canta muito, tem um vibrato lindo, inclusive. Aqui. Voltando aí. Continua. Ele gosta de deixar com vergonha, amor. Que legal. E o WLC é um projeto com os líderes de adoração do grupo de jovens. E a gente estava falando justamente... Ó, Olha a nossa Fernilson. música. Olha. Essa daí foi no... Eu acho que... No Não, acho que é a gravação. Vamos Mas estar é só- gravando uma música minha? Olha aí, ó. Né? Amaral, você é o cara. Mas a gente estava falando com eles, né, sobre o Tabernáculo de Moisés. E uma coisa que eu não sabia era que o altar de incenso, o incensário, ele era aceso com o fogo do altar de sacrifício. Ou seja, a gente só consegue oferecer uma adoração ao Que Senhor isso? com o Uau! sacrifício, com a entrega. Nossa! Então, gente, as pessoas precisam se entregar para ver uma vida de adoração. Existe Então. sacrifício, tem que existir devoção. E é isso aí, mano. Glória a Deus. Se entregar. Ela larga, onde é isso aí? Agora, Bom dia. agora vocês vão cantar junto, é isso? Não. Vamos Agora cantar o Luan junto? vai Vai, ia cantar. ser legal, né? O Luan Já vai pensou? cantar agora, gente. Cantar juntos. Pra gente terminar de uma forma Ó, legal. então, ó, a Vitória vai cantar junto com o Não Luan vou e eu vou até cantar, sair não. pra Não deixar vou vocês cantar, cantarem. não. Fique à vontade. Ele quer inventar, não. Gente, ó, obrigada, Luan, Nada. por estar aqui. Foi um prazer te ter aqui com a gente, aprender tanto com Exato. você. Deus. Se você quiser deixar suas redes sociais, as canções, aonde a pessoa pode encontrar, fala pro pessoal. Luan Silva, vocês pesquisam no Instagram, é Luan Silva Blind. Tá escrito blind, né? B-L-I-N-D. Mas é blind que se pronuncia. Sabe o que significa? Sei. Sabe? Sei. Cego. Cego. Em inglês, in English. Pois é. Rapaz. Eu sou horrível. Mas vamos terminar cantando? Vamos Luan? terminar Da melhor cantando. Foi um prazer estar aqui com você. E a Vitória cantando junto. Não, eu vou estar só ouvindo. Gente, Deus Deus abençoe. abençoe vocês também. hein? Até a semana que espera vem. vocês na semana que vem. Eu entenderia se você tirasse tudo de mim. Não questionaria se o teu amor tivesse um fim. Eu entenderia se você tirasse tudo de mim. Não questionaria se o teu amor tivesse um fim. Pois digo que te amo, mas não consigo abandonar os meus erros por ti. Pois digo que te quero, mas continuo a falhar. O que será de mim? Oh, quem me livrará do corpo dessa morte? Se miserável sou, oh, quem me salvará